Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. No pedacinho do Maná dos Céus, eu estou trazendo passo a passo acerca de batalha espiritual. Provavelmente eu estarei gravando somente 7 áudios, mas em um futuro bem próximo eu estarei trazendo algo mais profundo, me aprofundando cada vez mais acerca de batalha espiritual. A batalha espiritual existe, meus irmãos. Nós somos afrontados por inimigos invisíveis e precisamos estar fortalecidos acerca daquilo que a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual. Hoje eu chamo a vossa atenção para o livro de João, capítulo 10, versículo 10, aonde o Senhor Jesus diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida em plenitude. Palavras de Jesus, ele diz claramente. Ele diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E para desfazer a obra desse ladrão, então o Senhor Jesus se manifesta neste mundo. Então batalha espiritual existe. O diabo e seus demônios se assemelha ao ladrão. Eles têm como principal objeto conduzir pessoas à perdição eterna. Bem como enquanto vive, ou enquanto nós vivermos aqui na face da Terra, enquanto esse planeta Terra estiver dominado por ele, por esses espíritos malignos, ele deseja o mal absoluto para todos os seres humanos. Eles desejam destruir a minha vida, a sua vida, e tudo o que existe. E tudo isso pode representar uma batalha espiritual. Nós temos um inimigo, amado. Esse inimigo, eles são espíritos. Então, são espírito maligno. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra o meu irmão. Não é contra um político de uma nação. Mas é sim contra os principados. É contra a potestade. É contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. O mundo ele jaz em trevas. É contra as forças espirituais do mal. E essas forças espirituais, eles agem nas regiões celestiais. Batalha espiritual, ela existe. Existe uma guerra invisível, uma guerra espiritual. E como vencer essa batalha? É como nos tornarmos vitoriosos nessa batalha, já que batalhamos contra espírito invisível. Batalha espiritual, ela existe, meu irmão. Você que duvida disso, você precisa entender que existe sim. E por isso não se engane. É que existe inimigo oculto, invisível, e que eles não querem o meu bem, eles não querem o seu bem. O que eles querem é destruir-nos. Eles querem acabar conosco. Eles não desejam o nosso bem. Eles desejam nos afastar de Deus. Eles desejam eliminar a nossa fé. Eles trabalham com um único intuito. O objetivo deles é nos destruir. É destruir tanto físico quanto espiritualmente.
Mas nisso tudo há uma certeza também. Existe uma certeza, amado, de que nós temos um protetor. Ele se apresenta como sendo o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus, e conheço as minhas ovelhas. E sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e o Pai entregou a ovelha em minha mão, e eu entrego a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14 e 15. Em Jesus nós temos tudo, amado. Tudo aquilo que precisamos. E não há quem se compare ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois qual é o outro Deus no mundo que se ofertaria em nosso lugar? Que poderia entregar sua própria vida em resgate da nossa. O Senhor Jesus, ele deixou seu trono na glória. Ele despiu-se da sua glória. Ele tornou-se semelhante a mim e a você para entregar a sua vida em resgate da minha e da sua vida. Ele sofreu o martírio na cruz. Tudo isso para ser o resgate de todos nós. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Diante de qualquer batalha, contra o poder das trevas, contra o inferno. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Jesus nos amou de tal maneira. Ele sofreu martírio. Ele derramou seu sangue. Ele se entregou voluntariamente como sendo uma ovelha, como sendo o sacrifício perfeito. Em Jesus nossa vitória é garantida. Mesmo sofrendo grandes tribulações na batalha espiritual, no decorrer da nossa vida, mas através dele, do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, pois ele já venceu na cruz do Calvário. Ele diz: eu vos preveni sobre esse acontecimento, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Então o Senhor Jesus deixa bem claro que neste mundo nós teremos muitas tribulações. São as batalhas invisíveis, são travadas todos os dias. Cristão que vive em sombra e água fresca, provavelmente não é servo do Senhor. Provavelmente nunca travou uma batalha espiritual. Nunca conheceu seu direito pela Escritura. Vivemos num mundo e a realidade espiritual também existe. Neste mundo que nós vivemos existe um mundo paralelo, um mundo invisível. Nós vivemos num mundo visível, mas existe um mundo paralelo, invisível, aquele que nós chamamos mundo espiritual. Mesmo que não conseguimos contemplar, mesmo que nós não conseguimos enxergar, mesmo que os nossos olhos carnais não enxergam, mas ele é real. O mundo espiritual é real. Anjos e demônios lutam entre si. Anjos e demônios lutam constantemente. E essa batalha é travado. E o troféu desta batalha é a alma do ser humano. A alma de cada um de nós, a minha alma e a sua alma, está em constante disputa. O bem e o mal travam uma batalha ferrenha para
se apossar da nossa alma. Os anjos, ele luta contra os demônios. E os demônios lutam contra os anjos. Ambos querem a posse da nossa alma. Mas os anjos de Deus, eles são enviados pelo Senhor para nos guardar e livrar-nos do mal, livrar-nos do maligno. Está escrito no Salmo 91, verso 11, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Deus, ele deu ordem aos seus anjos, ao meu respeito, ao teu respeito, para ser a proteção sobre tua vida, para proteger você nessa jornada, para proteger você durante o percurso da sua vida, durante o percurso da minha vida. Existem anjos, guardiões, protegendo-nos dos dardos inflamados do maligno. O inimigo quer se apossar da minha alma, ele quer se apossar da tua alma. E esta guerra, ele é espiritual. É uma guerra invisível. Vivemos essa guerra no campo espiritual. Vivemos essa guerra todos os dias. As ações acontecem no mundo paralelo, no mundo espiritual, mas procura nos atingir. E muitas vezes ele nos atinge. Muitas vezes usando das nossas próprias limitações para nos fazer cair e perder essa batalha, para perder essa guerra. As guerras espirituais acontecem e podemos sentir quando, por exemplo, somos tentados a cair, quando somos tentados a viver na prática do pecado, ou quando somos atingidos com a indiferença por o Deus que amamos, quando nós paramos de orar, quando paramos de jejuar, quando paramos de dizer para Deus que o amamos, muitas vezes já fomos atingidos pelo dardo do inimigo. A nossa aproximação com Deus se torna cada dia se distanciando. Então a indiferença a Deus é o nosso próximo muitas vezes, porque o inferno não quer que sejamos a expressão de Jesus, que sigamos o exemplo de Jesus. Ele não quer que sejamos a luz neste mundo, que esse mundo ele pertence ao diabo e seus aliados, porque a própria Senhor Jesus diz que este mundo jaz no maligno. Precisamos estar cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro ele jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, o evangelista, o escritor do 1 João diz que o mundo todo ele jaz no maligno. Então, como vencer uma batalha espiritual? Se essa batalha ela é invisível. Então, amado, nós precisamos nos esconder em Deus. Precisamos estar escondidos na recâmara de Deus. Eu já vos disse, eu servi o exército, eu fui infante. E na infantaria nos era ensinado como criar as camuflagens certas, como nos camuflar para nos aproximarmos dos adversários, para sermos eficazes no ataque. Muitas vezes nós nos camuflávamos, até mesmo usando cipó, terra, lama. Nós estávamos disfarçados pelo próprio solo. Camuflávamos os nossos rifles, usando o cipó e tornando o nosso rifle semelhante à grama, para que ele se parecesse com o gramado do solo. Nosso capacete era todo revestido de terra, pó, areia,
lama, e nele nós colocávamos grama para que parecesse ao solo, e assim nós nos movíamos sorrateiramente nós movíamos tão silencioso. Quando o inimigo, quando os nossos adversários percebia, nós já estávamos no campo do inimigo. E assim que age também os espíritos. Os espíritos, eles conseguem se camuflar, ele consegue se esconder, e nós precisamos saber discernir. Então siga as orientações da palavra de Deus, que são a expressão exata do pulsar do coração do Pai para toda a humanidade. Ah, presbítero, eu preciso aprender. Então você também precisa se revestir de autoridade. Para se revestir de autoridade, muitas vezes é necessário jejuar. Então jejue, consagre a sua vida ao Eterno. Jesus venceu sua batalha no campo espiritual, no campo emocional, no campo físico, lá no deserto, porque estava escondido e firmado em Deus. Pois a recomendação é, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Meu irmão, minha irmã, use a sabedoria divina, busque essa sabedoria, não ceda à tentação, não caia na cilada do maligno. Quando você ceder para o maligno, então ele vai massacrar a sua vida, ele vai destruir você, destruir tanto moral quanto espiritualmente. O inimigo lhe oferece pratos deliciosos, ele oferece coisas atrativas para você. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não faça aliança com o inimigo. Ele se mostra bonzinho, ele te dá prazer, ele enlaça você, ele te acaricia com palavras lindas, com oferendas, com pratos deliciosos. Eu sempre costumo dizer que o pecado é prazeroso, porque a própria palavra de Deus diz que o pão comido escondido é mais doce do que o mel, mas no final é pior do que o fel. Então pense nisso. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador do pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe. Minha próxima ministração, eu estarei mostrando para você todas as armaduras, do primeiro até o final. O que significa as armaduras que está no livro de Efésios, para que assim possamos nos revestir das armaduras espiritual. E no final, quando eu gravar as 7 mensagens, eu estarei fazendo uma oração de batalha espiritual, quebrando a maldição do inimigo. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.